Bom dia a todos, meus irmãos. Não sei se estamos todos felizes nesta manhã. Amém? Podemos ir abrindo as nossas Bíblias em Neemias. Neemias capítulo 1. Hoje vamos iniciar uma nova série que será exatamente no livro de Neemias, tal como o Daniel já tinha dito nos nossos anúncios. E esta série vai muito à base da restauração que o nosso Deus tem com o seu povo. Vamos ler o primeiro capítulo todos juntos, neste momento. Diz assim a palavra do nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso, pedimos mais uma vez que tu possas falar ao nosso coração, possas transformá-lo. Também pedimos que tu abres as nossas mentes e que tu possas revelar mais uma vez a nós. Humilha-me a mim, exalta a Cristo, mas também humilha cada um dos ouvintes, para que Cristo possa ser glorificado neste lugar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos. Meus irmãos, este não é um livro muito pregado. É um livro curto. 11 versículos hoje nós vamos estudar e será certamente uma jornada importante e boa. Importante também é nós darmos um primeiro contexto histórico deste livro. O povo de Israel tinha sido levado para o exílio na Babilónia por causa da sua desobediência. Uma desobediência que era contínua. Não era uma desobediência de cair uma vez, mas eles continuamente desobedeciam a Deus. Então Deus tinha advertido através dos profetas que se o povo, tal como nós lemos, ele persistisse, ele se mantivesse no pecado, iria haver juízo para o povo de Deus. E esse juízo veio. Jerusalém foi completamente destruída, o templo foi queimado e o povo de Deus foi espalhado pelas nações.
mas graças à misericórdia do nosso Deus, depois de 70 anos, alguns estavam a começar a regressar à terra. O templo já tinha sido construído nos dias de Esdras, podemos ler, mas a cidade continuava sem muros, ou seja, continuava vulnerável. E isso implica ela continuar envergonhada. Era como nós termos culto, nós termos sacrifícios, mas ainda assim nós vivermos sem a proteção e sem o testemunho do nosso Deus. Isso mostra-nos que é possível haver uma atividade religiosa e mesmo assim não existir qualquer fundamento espiritual. Então, meus irmãos, Neemias ele vai começar como uma cidade em ruínas. Jerusalém, o lugar do povo de Deus. Nós pensamos no povo de Deus, pensamos em Jerusalém. E essa mesma cidade, esse mesmo lugar estava completamente destruído. Os muros estavam no chão em vez de estarem em pé. E os muros naquela época não eram apenas umas estruturas físicas. Os muros representavam a proteção, representavam identidade, representavam também dignidade e testemunho. Então uma cidade sem muros era uma cidade envergonhada, vulnerável e uma cidade humilhada. Eu quero que pensemos já no início. Quantas vezes isso continua a descrever o povo de Deus hoje em dia? Quantas vezes nós não somos um povo envergonhado, um povo vulnerável e um povo humilhado? Não por conta do nosso Deus, mas por conta dos nossos pecados. Às vezes nós frequentamos a igreja, cantamos louvores, mas espiritualmente há áreas na nossa vida que, em vez de estarem em pé, como muros fortes, estão completamente em ruínas. Famílias em ruínas, vidas espirituais em ruínas, uma comunhão em ruínas, o zelo pela palavra em ruínas. E Deus vai usar Neemias para nos mostrar como o nosso Deus restaura o seu povo. Amém? Então o título do nosso sermão hoje, Deus quebra e restaura. Por vezes Deus tem de quebrar para depois Ele restaurar. Amém? E tudo isso começa não com obras humanas, não foi o povo de Deus. Reparem, o povo de Deus podia, entre aspas, reerguer aquelas ruínas, reerguer aqueles muros com as suas mãos. Mas tudo isto começa com um povo que tem um coração quebrantado. Primeiro ponto, Deus revela a real condição do seu povo, versículo 1 a 3. Já lemos. É quando Neemias vai entender e saber o estado. Neemias está em Suzã, no palácio do rei, um sítio bem confortável. Ele tem uma posição completamente diferente do resto do povo. O que o rodeia é super confortável. Ele vive num palácio. Mas Deus leva até Neemias as notícias de Jerusalém. E não há relatório mais duro do que aquele que Neemias recebeu. O restante povo está em grande miséria. Eles estão em desprezo. Eu dizia, e as notícias chegam diretamente a Neemias. É Deus quem leva essas mesmas notícias. É Deus quem vai mover o coração de Anani para ir até Neemias. É Deus quem permite este encontro acontecer. E Deus não permite isso por acaso, tal como nada acontece por acaso. Embora Neemias estivesse longe de Jerusalém, Deus aproxima Jerusalém a Neemias. Isto revela aquilo que nós queremos, a providência do nosso Deus, a soberania também do nosso Deus. E nada na história da redenção acontece por acaso. Deus sempre vai levar o seu povo a ver aquilo que precisa ser derrubado. E Deus vai usar Neemias para isso mesmo. Às vezes acontece através de uma conversa, aqui, Ananias contou a Neemias. Às vezes através de uma pregação, nós ouvimos e nós percebemos, bem, eu tenho que derrubar montes de coisas na minha vida. Às vezes através de uma situação difícil que acontece na nossa vida, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, pode ser tanta coisa. Mas, irmãos, Deus nunca cura uma ferida
que nós fingimos ela não existir. Deus não vai curar algo, nem tratar de algo na nossa vida, se nós fingirmos que essa coisa não existe. Se nós vivermos como que se ela não existisse na nossa vida. Antes de restaurar, Deus vai nos mostrar 3 coisas. Ele vai nos mostrar o pecado na nossa vida. Ele vai nos mostrar a ruína desse mesmo pecado. E se nós temos pecado, estamos em ruínas, a nossa situação espiritual está miserável. Antes de qualquer coisa, o nosso Deus nos mostra isso. E muitas vezes nós queremos falar só de bênção, queremos falar de vitória, queremos falar de crescimento. Tudo isso é verdade. O povo de Deus é um povo abençoado, é um povo que vence, é um povo que está constantemente a crescer no pleno conhecimento. Mas Deus chama-nos a nós sermos homens e mulheres como deve ser. Ele chama-nos primeiro a encarar a nossa real condição. Enquanto acharmos que está tudo bem, nós não procuramos restauração. Enquanto nós escondermos e vivermos como se esse problema não existisse, nós não vamos procurar nem buscar a restauração. Então uma pergunta à igreja: será que nós temos sequer coragem de olhar para as nossas ruínas espirituais? Porque elas não serão reconstruídas, restauradas, se nós não conseguirmos olhar para elas. O segundo ponto, um coração que se quebra diante da ruína. Versículo 4, a reação de Neemias. Quando ouvi estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, jejuei e orei por dias. Neemias não ignora. Neemias não diz: isso não é um problema meu, eu nem sequer estou em Jerusalém, eu estou aqui. Não. Neemias chora. E por vezes, grande parte das vezes, o choro não é sinónimo de sermos fracos. Pelo contrário. O choro é sinónimo da espiritualidade de Neemias. É o peso de alguém que conhece e que ama o povo de Deus. Meus irmãos, há uma grande diferença entre uma emoção momentânea e o verdadeiro quebrantamento espiritual. Muitas vezes nós olhamos e vemos pessoas muito emocionadas no culto, que choram durante uma música ou 2, mas que nós falamos 2 vezes com ela e percebemos que ela não percebe nada do que é espiritual. Por isso uma coisa não tem nada a ver com outra. Pode haver pessoas que não choram durante o culto e que choram por almas perdidas. Não é isso que estamos a falar. Neemias não teve um sentimento passageiro, ficou triste com a situação. Não. O texto diz que ele jejuou e orou por dias. Meu irmão, o problema não se resolve de um momento para o outro. O problema não se resolve com uma conversa com o pastor ora e está tudo tratado. Não. Meu amado, nós temos de ser persistentes. Neemias, ele orou e jejuou por dias. Então o quebrantamento verdadeiro, ele leva-nos a buscar a Deus de forma perseverante. Nós não desistimos. Nós sabemos que temos um Deus. Ele muda a nossa postura diante do pecado. Quando nós temos exatamente uma postura reverente, mas uma postura também perseverante, nós mesmos, diante do pecado, vamos viver de outra maneira. Meus amados, o próprio quebrantamento verdadeiro, ele vai gerar sede pelo próprio Deus, mesmo no meio de ruínas. Então, quando foi a última vez que cada um de nós aqui chorou pelo estado espiritual da nossa igreja? Quando foi a última vez que nós chorámos pela frieza do nosso irmão, pela frieza do nosso filho, pela frieza do nosso pai, mãe, tio, avó, neto? Quando foi a última vez que nós chorámos porque vemos um irmão a ter falta de arrependimento? Quando vemos que falta temor ao nosso Deus? Meus amados, quando foi a última vez que nós olhamos para um irmão que está frio espiritualmente e nos quebrantamos em oração pela sua vida? Foi isto que Neemias fez. Ele estava longe, mas ele amava o povo de Deus. Hoje nós choramos desesperados por problemas financeiros,
pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, mas raramente nós choramos pelas ruínas espirituais. Jamais alguém sentirá prazer em Deus se antes sentir desprazer por si mesmo. Jamais alguém sentirá prazer pelo nosso Deus sem antes sentir totalmente o contrário pelo pecado. E reparem, meus irmãos, antes de Neemias pegar numa pedra para reconstruir, ele dobra os seus joelhos. Antes de Neemias pegar numa pedra para ir reconstruir todos aqueles muros, ele dobra os seus joelhos. Deus começa sempre a obra no coração, antes de começar na ação. Então, assim é. Ainda hoje, no nosso tempo de oração, nós dizíamos, não podemos ir evangelizar sem que nós estejamos antes restaurados. Amém? Não podemos falar do que não conhecemos, tal como nós não podemos pregar o que nós não vivemos. Meus amados, lembrem-se, um homem que estava completamente longe do problema, ele fez-se parte do problema. Não para criticar, mas para o ultrapassar. 3. Uma oração centrada em quem Deus é. Reparem, Neemias vai dizer, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Neemias conhecia o próprio Deus. Ele não começa com pedidos, Senhor, reconstrói esta cidade. Não. Ele começa com adoração ao nosso Deus. Ele lembra quem Deus é. Um Deus soberano, um Deus fiel, um Deus misericordioso. Inclusive, Neemias diz, Deus que guardas a aliança. Podemos perguntar, porquê é que isso é importante? Porquê é que é importante nós começarmos louvando a Deus, adorando? Meus amados, porque a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança está em Deus. Mais do que isso ainda, a nossa esperança é o próprio Deus. A restauração, ela não viria por uma estratégia humana de Neemias, ela somente poderia vir por meio da graça soberana do nosso Deus. Então, irmãos, quando a igreja perde a visão de quem Deus é, ela tenta restaurar-se com métodos humanos. Mas quando vemos o quão grande Deus é fiel, a nossa confiança, ela volta para o lugar certo. E as ruínas, elas passam a ser muros inabaláveis. A oração de Neemias é o exemplo perfeito de oração bíblica. Primeiro ele adora a Deus, depois ele confessa o pecado, depois ele apega-se às promessas. Ele adora a Deus porque o nosso Deus não pode ser... nós não nos podemos dirigir a Ele sem o adorarmos. Ele confessa o pecado porque nós não podemos permanecer na sua presença em pecado. Mas também Ele alegra-se no meio do sofrimento porque nós podemos acreditar e confiar nas promessas do nosso Deus. Este é o mesmo padrão que nós vemos noutras partes das Escrituras, inclusive no ensino de Jesus Cristo sobre a oração. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, Jesus começa com a oração, com a adoração, antes de pedir o pão. Não é? Jesus diz, santificado seja o teu nome. Depois vem a confissão, perdoa-nos as nossas dívidas. E depois, tudo o resto que nós conhecemos. Então Neemias ora de forma profundamente bíblica e aos nossos olhos, teologicamente correta. Adoração, confissão e esperança. Uma confissão verdadeira do pecado, o nosso quarto ponto. Neemias continua dizendo, confesso os pecados. E reparem, podemos ir lá ao versículo 6. Confesso os pecados que nós temos cometido contra ti. Neemias não coloca o pecado no outro, no povo que estava lá. Neemias faz-se parte. Muitos de nós não somos capazes. Confesso os pecados que nós, os filhos de Israel, é assim que Neemias se vê. Reparem numa coisa importante. Neemias, quando recebe a notícia, ele não faz parte. Ele não está em Jerusalém. Mas Neemias, quando se dirige a Deus, não é dizendo, Senhor, reconhece os pecados que eles têm cometido contra ti.
Neemias incluiu-se. Mesmo sendo um homem fiel, ele identifica-se com o povo. Ele reconhece a desobediência, a infidelidade e também a quebra da lei de Deus. E vemos este mesmo espírito de arrependimento em outros homens na Bíblia. Daniel fez isso em Daniel capítulo 9. Esdras, no capítulo 9, homens piedosos que se humilham diante de Deus. Não só por eles mesmos, mas pelo povo. Amém? Isso mostra que Deus trata o seu povo como uma comunidade da aliança. E o próprio Neemias o referiu. Meus amados, o pecado nunca apenas afeta uma só pessoa. O pecado afeta todo o corpo. Por isso é que se alguém vive em pecado na nossa igreja local, todos nós nos devemos chorar, clamar ao nosso Deus. Porque se alguém está mal, nós temos responsabilidade nisso de chamar o nosso irmão. Então restauração verdadeira passa sempre por arrependimento verdadeiro. E não há arrependimento sem confissão. Não há uma reforma espiritual sem reconhecermos primeiro o pecado. Então hoje muitos querem mudança sem arrependimento. Querem uma bênção sem santidade. Mas Deus restaura um povo que se humilha. Mas hoje muita gente quer uma vida espetacular, vivendo em pecado. Algo que não condiz uma coisa com a outra. Tanta coisa má me tem acontecido, tudo me corre mal. Repara, será que tu vives em pecado? Talvez sim. Então, temos confessado os nossos pecados diante de Deus? Uma pergunta. Ou apenas nós tentamos justificá-los? Será que no tempo de oração, quando nós temos um tempo de silêncio para confessarmos os nossos pecados, nós os confessamos ou nós tentamos justificar o injustificável? Será que nós, quando ouvimos o nosso pastor dizer: meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, um tempo de silêncio para confessarmos, será que nós tentamos justificar o que é injustificável? Tentamos fazer algo que é impossível a nós mesmos. Nós, em vez de confessarmos os nossos pecados, muitas vezes queremos justificá-los. Isso acontece com todos nós. Porque eu estava nesta situação. Porque à minha volta estava a acontecer isto. Porque eu estava naquele local. Meu amado, os nossos pecados, eles devem ser confessados. A justificação não vem de nós. Vem do nosso Deus. Não queiramos inverter os papéis. Reparem no versículo 8 ou 11, o apego que Neemias teve às promessas. Neemias agora lembra Deus, o Deus das promessas. Ele basicamente diz: Senhor, tu disseste que se nos arrependêssemos, tu nos irias restaurar. Neemias, depois de ter confessado o pecado, antes de ter adorado, Neemias vai dizer: Senhor, eu sei que se nós nos arrependermos verdadeiramente, tu és o Deus que nos vai restaurar. Então ele ora fundamentado na palavra, não no desconhecido. Ele ora sabendo, conhecendo o próprio Deus. Isso é algo que só alguns podem fazer. Mas que deveria acontecer era todos podermos fazer. Mas para alguém poder orar assim como Neemias, é alguém que tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer o próprio Deus. Ele não ora baseado nos seus sentimentos. Obviamente, o que Neemias mais queria era a restauração do povo. Mas Neemias ora baseado na palavra e no que Deus prometeu. Meus irmãos, fé bíblica não é o pensamento positivo. Se nós perguntarmos às nossas crianças, elas sabem o que é fé. Confiar em Deus para a nossa salvação. Meus amados, quanto mais conhecemos as Escrituras, melhor nós vamos orar. Igrejas fracas na Bíblia, fracas na sua teologia, são fracas na oração. E se somos fracos na oração, nós estamos em ruínas. Mas igrejas cheias da palavra, elas oram com uma ousadia correta. De que adianta haver uma ousadia que ela mais parece o nosso ego cheio do que algo santo? As nossas orações, elas precisam estar cheias da Bíblia. E quando oramos segundo a palavra, nós vamos orar com fé. Vamos orar com segurança.
Porque nós vamos, no fim de tudo, orar a vontade de Deus. Muitas vezes o nosso pastor, quando ele ora, ele inclui o versículo que nós ouvimos: se pedirmos segundo a sua vontade. Meus amados, não há oração verdadeira sem ser da vontade do nosso Deus. Isso implica nós orarmos a Deus ou estarmos a falar sozinhos. Implica nós orarmos ao nosso Deus pedindo que Ele seja connosco, confiados e confiantes que Ele é connosco, ou nós orarmos por mérito humano. E Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Deus vai usar o homem, mas é Ele quem vai fazer a obra. Algo muito importante, Neemias, ele ora, mas não é Neemias que faz tudo acontecer, é o próprio Deus. Mais à frente, quando nós continuarmos o nosso estudo em Neemias, nós vamos ver que o rei onde Neemias vivia vai permitir que Neemias faça a viagem. Deus está a mudar as coisas. Neemias vai ver recursos a serem dados à igreja, mais especificamente madeira, etc. Neemias vai ver que o povo vai ter proteção. E ele próprio, no seu caminho até chegar a Jerusalém, ele vai ser protegido. Obviamente Deus usa homens, mas a obra é do próprio Deus. Tudo é mão soberana de Deus. Neemias, ele apenas é um instrumento, mas Deus é o verdadeiro autor da restauração de Jerusalém. Isso vai nos ensinar uma verdade reformada, mas que está desde a eternidade. Que Deus usa meios, mas é Ele quem opera. Tal como muitos dizem: vocês reformados, vocês adoram a Lutero e a Calvino. Não. Mas Deus usa homens. De facto, mentes brilhantes, corações fiéis e corpos sacrificiais tiveram esses homens. Mas quem operou foi Deus, desde lá de trás. Deus usou líderes, pregadores, igreja, acima de tudo. Deus usa a oração. Mas o poder é do nosso Deus. Irmãos, Neemias não aponta somente para uma restauração de muros, algo que pode ser feito em betão, o que for. Não, aponta para algo bem maior. Neemias deixou o seu conforto de um palácio para ajudar um povo em ruínas. Jesus deixou a glória do céu para salvar um povo em ruínas espirituais. Nós podemos olhar para Neemias e ver um reflexo de Cristo. Enquanto Neemias, está num palácio, com tudo à sua descrição, copeiro do rei, abandona isso para ir no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, principalmente uma guerra espiritual contra pecadores. O nosso Deus, Jesus Cristo, Ele deixa a glória do céu para descer à terra e vir habitar no meio de pecadores. Neemias intercedeu pelo povo em pecado. Jesus, Ele é o próprio intercessor perfeito diante do nosso Pai. Neemias reconstruiu muros temporários. Cristo, Ele está a construir a igreja eterna. Amém? Os muros de Jerusalém, eles protegiam o povo de inimigos externos. Obviamente isso é bom. Nós não somos tolos. Nós trancamos a porta da nossa casa. Mas o nosso maior problema, ele não é externo. Ele é interno. E Neemias reconheceu isso. Deus revelou isso a Neemias antes de estarmos protegidos por homens, inimigos. Vocês têm que se proteger do vosso próprio coração, do pecado. E aí começa a restauração de Jerusalém. Por isso Cristo, Ele veio tratar da raiz da nossa ruína espiritual. Na cruz, o próprio Cristo leva sobre si o juízo que nós merecíamos. Na própria cruz, a justificação que nós tantas vezes tentamos dar de outras maneiras dos nossos pecados, é na cruz que esses pecados foram justificados. Então a verdadeira restauração, ela vai começar na reconciliação com Deus. Aqueles homens poderiam reconstruir todos os muros que eles quisessem, mas se eles não estivessem restaurados, reconciliados com Deus, de nada iria valer. Então, meus amados, a verdadeira restauração não é apenas a Jerusalém física,
é a restauração que Deus faz em nós por meio de Cristo. Amém? Talvez alguns irmãos hoje já estejam a sentir o Espírito a mostrar áreas que possam estar em ruínas nas nossas vidas. Talvez Deus esteja a trazer convicção de pecado que nós nem achávamos que seria. Talvez estamos a ter noção de frieza espiritual. Às vezes negligência na comunhão, tanto com o nosso Deus, tanto como para os nossos irmãos. O que nós podemos ler da Bíblia é não endurecer o nosso coração. Neemias, ele, pelo contrário, ele sensibilizou-se. Talvez tu ouviste e tu não olhas para a tua vida, por incrível que pareça, e tu não tens nada a melhorar. Estás perfeitamente santo. Duvido. Mas se até podes estar num estado espiritual melhor que o teu irmão, faz como Neemias. Ora por ele e inclui-te na oração. Deus não revela as coisas para nos destruir, mas para nos restaurar. Deus não nos vai fazer restaurar o muro para nós ficarmos lá em cima visíveis. Não. Imagina o que era tu construires um muro, Deus construir um muro contigo e tu ficares lá em cima, no muro. Para que é que servia o muro se o inimigo te via na mesma e te podia matar? Deus constrói muros para nós ficarmos invisíveis, porque o nosso muro é o próprio Cristo. Ele próprio, ele abre os seus braços diante do inimigo e ele mesmo levou a morte que nós merecíamos morrer. Então, meu amado, não queiras aparecer em cima do muro, não queiras ser o visto, esconde-te atrás desse muro. Isso é o início da obra da graça. Deus não revela nada para nos evidenciar. Deus revela a sua graça para nos restaurar e para nos proteger. Eu sei que hoje é curto e estou a terminar, sei que vamos com pouco tempo, mas perdoem-me, isto vai ser vários. Mas como Deus começa a restaurar, nós hoje aprendemos que Deus revela a nossa condição. Ele desperta corações fiéis, corações quebrantados. Ele chama ao arrependimento. Ele também vai restaurar segundo as suas promessas. E antes de mudar estruturas, Deus muda corações. Antes de reconstruir muros, Ele reconstrói as vidas dos seus. Então deixa-me fazer a pergunta. Onde há ruínas hoje? Na tua vida, na tua família, aqui na nossa igreja? Pergunta mais importante. Será que estamos dispostos a humilhar-nos? De entender que somos fracos, sensíveis? Orar, arrepender-nos como Neemias? Será que nós, no nosso coração, na nossa mente, estamos dispostos a deixar de estar à frente, de estar em cima do muro e nos escondermos atrás dele? Será que nós estamos dispostos a isso? Ou será que o nosso coração, o nosso ego, o nosso eu altivo prefere ser visto? Muitas vezes nós gostamos e queremos correr o risco da morte só para que os outros nos vejam. Só para que os outros olhem para nós, só para que os outros vejam o quão bem nós falamos, só para que os outros vejam o quão bem eu abro o culto, o quão bem eu prego, o quão bem eu canto, o quão bem eu toco piano, toco guitarra, o quão bem eu sirvo na recepção. Meu amado, esconde-te atrás do muro, esconde-te atrás de Cristo e assim tu serás protegido e Cristo será exaltado. Vamos orar, meus irmãos. Deus nosso, nesta manhã, te agradecemos pela tua graça. Te agradecemos pela tua misericórdia que em tempos de tristeza tu tens para connosco. Senhor, te agradecemos por Cristo, o nosso Salvador. Ele que se entregou por inteiro. Ele que tomou aquela morte que nós deveríamos tomar. Senhor, nós te damos graças. Pedimos que tu moldes o nosso coração. Que tu nos escondas em ti e que nós possamos ficar do lado do muro correto. Senhor, guarda-nos, trabalha no nosso coração, trabalha nas nossas vidas, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém.